Maravilha, pessoal. A gente está com uma excelente composição aqui. A gente tem as 3 vencedoras e também temos o Bank of America com perspectivas globais sobre o tema. Mas para poder começar, eu só chamei vocês por nome e cargo. A gente sempre gosta de ouvir um pouco mais para vocês falarem de vocês e da empresa que vocês representam. Vamos começar aqui da Rafa e aí a gente segue. Boa. Bom, prazer estar aqui, pessoal. Obrigada pelo convite, Bruno. Eu sou a Rafa, eu faço parte da Data. A Data é uma empresa especialista na parte de monitoramento transacional, principalmente para prevenção à fraude, prevenção à lavagem de dinheiro. Me apresentando um pouquinho mais, eu já estou nesse mercado há mais de 10 anos de prevenção à fraude, sou formada em estatística, então trabalhei na parte de modelagem específico, prevenção a risco, e é um prazer estar aqui conversando um pouquinho com vocês sobre essa parte de IA. Maravilha. Gustavo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gustavo, eu sou o CEO da Mintec e nós somos especialistas... Aproxima um pouquinho mais o microfone, por favor. Ah, claro. Melhorou? Melhorou muito. Acho que sim. Bom, boa tarde. Sou o Gustavo, sou o CEO da Mintec e somos especialistas em transformar oportunidades de negócio através de dados mobile, alavancando empresas no uso de dados alternativos. E minha carreira sempre teve pautada em dados alternativos, dados para o consumer, dados para modelos de negócio, em especial em bancos, financeiras, recuperadoras de crédito, securitizadoras, gestoras de fundos, gestor de comunidade de centro de inovação, e quase que uma carreira X-tudo. Mas agora estou aqui, fazendo parte desse super palco e debate com o Bruno. Obrigado, Bruno. Maravilha. Ricardo? Joia. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Ricardo Lanzbolo. Eu sou o CEO da Forecash. A Forecash ela é uma deep tech, então é uma startup de base científica. Nós somos um spin-off de uma área de desenvolvimento e pesquisa em cima de uma tecnologia, um bichinho chamado lá Data Stream Learning, que acaba gerando modelos preditivos de alta performance. Acabamos focando muito no mundo do crédito, né? Risco financeiro, mas enfim, o mundo do crédito sempre foi algo que a gente trabalhou demais. Falando de Ricardo, sempre mercado financeiro, essa já é a minha terceira startup, eu digo que é o desempate. A primeira cresceu bastante, a segunda a gente afundou, a terceira é o desempate, graças a Deus, está indo bem. Maravilha. Renata? Sou a Renata Nocera, eu trabalho no Bank of America, sou responsável pela área de produtos em Payments. Estou lá há quase 10 anos, sempre trabalhei em bancos, sempre nos americanos, passei pelo Boston, pelo Citi, pelo JP, agora estou no Bank of America. Maravilha, Renata. Bom, pessoal, entrando aqui agora mais efetivamente na pauta que a gente tem para discutir, né, que é basicamente essa fronteira de dados. A gente fala muito, está muito sendo falado, não só nesse ano, nos anos anteriores, sobre hiperpersonalização, tudo que dá para fazer, a utilização da capacidade de dados para a prevenção da fraude de forma cada vez mais aprofundada e abrangente. Então eu queria entender um pouquinho para vocês, olhando para essa nova fronteira na qual a utilização de dados e tecnologias baseadas em inteligência artificial tem aberto diferentes possibilidades dentro do mercado financeiro, como que a empresa de vocês, que vocês representam, estão navegando nesse terreno. Então, é tentar entender, assim, vocês falaram o que a empresa faz, mas tentar entender como elas estão fazendo e especificamente quais soluções e como isso se traduz em soluções para empresas e pessoas. Começando também aqui da Rafa e a gente vai seguir. Boa. Falando da parte de inteligência artificial e utilização de dados, específico na parte que a gente trabalha, que é de prevenção à fraude, prevenção à lavagem de dinheiro. Primeiro é que hoje existem outras tecnologias que a gente utiliza que não como antigamente com banco de dados relacional, hoje a gente utiliza banco de dados em grafo, e isso permite que a gente consiga fazer consultas complexas de redes de relacionamento entre pessoas, entre contas, para que a gente consiga de forma rápida e efetiva identificar uma fraude. Porque a experiência de um cliente fazendo uma transação e ela não sendo aprovada, sendo que ela é legítima, e a experiência de um cliente que sofre uma fraude é muito ruim. E a gente consegue evitar isso através de inteligência de dados. Então, sabendo, poxa, eu estou fazendo uma transferência comum no meu dia a dia, que eu sempre transfiro para essa pessoa, ou estou fazendo uma transferência para alguém da minha família, ou para alguém que eu sou próximo, relacionado, e assim por diante. Então, a informação do dado ela é crucial para tu manter teu cliente protegido, mas com uma taxa de falso positivo relevante. Somada a toda essa nova tecnologia que a gente tem de banco de dados em grafo, que permite que a gente faça toda essa teia de relacionamentos, tanto para o bem, no sentido do
do usuário, do consumidor ali no final, do cliente final, mas também a rede de relacionamentos do fraudador. O fraudador utiliza muito o sistema financeiro, principalmente agora com o Pix, para fazer toda a transferência que a gente conhece, dissipar o dinheiro no setor financeiro, e quando a gente utiliza esse tipo de tecnologia, a gente consegue pegar essas teias mais rápido. Somado a elas, que é a parte de dados, a gente daí tem a parte de modelagem. Se eu sei que tu tá duas distâncias de um laranja para receber dinheiro e 2 distâncias de um laranja para enviar dinheiro, é óbvio que, apesar de você nunca ter tido uma marcação de fraude, você pode representar um risco para a minha instituição. Então, a gente utiliza muito a inteligência artificial, a inteligência de dados dentro dessa linha, desse segmento, visando realmente melhorar a experiência final do usuário na ponta. Maravilha. Gustavo, como é que vocês estão navegando nesse mundo? A gente busca trazer, de fato, a experiência da hiperpersonalização, porque hoje a trilha digital que nós detemos através do comportamento no celular é uma fonte de dados muito rica e poderosa. Com o uso correto, com o uso autorizado, com o uso preciso, as empresas têm um potencial de relacionamento muito regular e momentâneo sobre que especificidade ou que necessidade o cliente tem. É tão simples como, a cada momento da nossa vida, a gente tem demandas muito diferentes. E a vida se tornou cada vez mais ansiosa por coisas rápidas. A gente não espera mais por táxi, não espera mais por nada. A gente quer imediatamente. Então, você pode trocar de apartamento, seu aluguel, em 10 minutos, baixando o aplicativo. Isso demonstra um comportamento muito diferente, e é isso que a gente empodera as empresas ao trazer acesso a esses dados dos comportamentos dos seus clientes, para que assim possam personalizar ofertas muito customizadas sobre esse comportamento, esse momento de vida. O celular é um birô de dados individual muito poderoso e que o Brasil tem toda a oportunidade de explorar agora. Maravilha. Ricardo, como é que tem sido feito? A gente tem focado em 2 aspectos. Um aspecto no que diz respeito à modelagem propriamente dita e dados, e outro aspecto no que diz respeito à tecnologia propriamente dita. O primeiro, quando a gente chega, quer dizer, falando, por exemplo, sobre o aspecto e a questão de crédito, é muito focado naquilo que, enfim, que as instituições financeiras foram educadas durante 30 anos, muito focado em birôs e assim por diante. Mas a gente olha, né, e há muito tempo atrás, aquele clichê do petróleo, dos dados, e que ninguém usa, ou que ninguém extrai esse dito cujo desse petróleo. Então, a gente acaba observando 3 grandes blocos de dados. O primeiro grande bloco é aquilo que a própria empresa tem, e que dali tem sim uma correlação muito grande com o crédito, enfim, com aquilo que eles querem focar. E eles não absorvem. Então, a gente primeiro pega esse grande bloco. Segundo grande bloco, sim, os birôs, eles têm um grande valor, e eles adicionam com relação a essa visão. E o terceiro, dados externos, como, por exemplo, o Gustavo acabou de citar, que eles contribuem sempre com relação a essa visão. Então, isso é um primeiro ponto. O segundo ponto, que eu havia comentado, diz respeito à tecnologia, porque poucos sabem, a gente fica falando de IA, mas a IA, ela é parada no tempo do treino, o qual foram feitos aqueles modelos, né? Então, se você perguntar para o ChatGPT quem foi o campeão brasileiro 2023 do tradicional, ele vai dizer, não, olha, eu só parei com meus dados até 2021, então não sei. Então é óbvio, você só... E os modelos, a gente sabe, o mundo é dinâmico e eles vão mudando, e aí é onde a gente entra. A capacidade de fazer com que os modelos, diferentemente de treinar, fazer o update. Então acontece uma nova verdade, você atualiza o modelo, fazendo com que você acompanhe a dinâmica dos dados do mundo, trazendo 2 características. A primeira, a assertividade, que é dinheiro, e a segunda, o custo total, diminuindo na sua manutenção. Então, hoje, esse tem sido em alto nível os grandes aspectos daquilo que a gente tem focado. Maravilha. Renata, aí no âmbito global, como é que o Bank of America tem também se movimentado nessa seara de dados e tudo mais? Então, a gente usa, na verdade, todas essas Pode falar um pouquinho mais tecnologias, próximo? todas essas Obrigado. tecnologias em diversas áreas, né? Então, desde assim, na área operacional, com machine learning, com inteligência de robótica e tudo mais. No caso, especificamente dos Estados Unidos, onde a gente é um banco de consumer, aqui no Brasil a gente é mais um banco de corporate, lá a gente tem a Érica, que é a assistente virtual do banco. Ela começou no consumer, que é onde a gente vê grande
oportunidade de ganho para essas tecnologias emergentes. É interessante que, inclusive, aqui a gente olha, a maior parte das coisas são relacionadas a consumer. Então, a gente começou com a Érica lá, ela inicialmente fazendo suporte de primeiro nível para atendimento aos clientes. Gradativamente, ela foi ficando mais inteligente, passando para financiamento e depois com informações de investimentos também, né? Hoje no corporate ela ainda não é muito usada. Existe uma necessidade diferente no corporate a ser feito, né? E uma coisa que a gente tenta fazer também dentro do banco é fazer uso dessas tecnologias em diversas áreas. Aqui a Rafaela falou, né, sobre prevenção à fraude. Isso faz parte do nosso dia a dia. A gente tem uma área de inovação global, então, e essa área de inovação ela é dividida, a gente tem champions nas regiões, e aí então o que a gente tenta fazer é tentar conectar todas essas pontas, sabendo o que está acontecendo em cada país, em cada região, para absorver isso e, na medida do possível, conseguir ter soluções globais. Que essa é o grande desejo do banco, poder dar para o mesmo cliente a experiência que ele tem num país e em todos os países, né? Então, isso é sempre à medida do possível, porque você tem sempre que garantir o atendimento naquela localidade específica, porque você tem o global, mas o global sem o local, ele não se sustenta. Então, um pouco do que a gente tenta fazer é essa combinação e esse balanço das duas pontas. Maravilha. E até aproveitando, já ficando com você aqui na próxima pergunta, quais são os principais desafios que você tem enxergado pela frente, muito olhando para o contexto também do Bank of America? Você já citou, né, a questão de ser um banco global, eventualmente, talvez a transposição disso para diferentes jurisdições, né? Mas se tiver mais aspectos, acho que seria legal a gente poder explorar também. Acho que, por exemplo, a Érica, né? Hoje ela fala inglês só, né? Então, assim, sim. a gente precisava ensinar ela a falar todos os outros idiomas. E quando você olha isso, até parece simples, né? Porque ela fala, vai falar português. Não vai falar português. Você precisa entender a forma de raciocínio do brasileiro, né? Não é o português de Portugal, não vai funcionar aqui. Vai parecer dublagem dos anos 70, né? Então, acho que a gente tem que levar em considerações as peculiaridades. Então, assim, acho que o grande desafio que a gente tem, num primeiro momento, com relação à Érica, o primeiro é ela aprender outros idiomas, né? A gente encontrar o melhor caminho de abordagem no corporate, que é uma outra fase também. Acho que isso vem como uma evolução de curto prazo, né? Agora, para o longo prazo, o que eu vejo é a exploração dos dados, né? Como a gente vai conseguir catalogar os dados e cuidar dos dados, né? As empresas têm muita dificuldade, a tecnologia ela anda muito rápido e os legados não andam na mesma rapidez. Então, hoje a gente tem, em geral, na indústria, os dados são todos separados, não são corretamente catalogados. Então, a gente precisa, para poder extrair o petróleo, né, conseguir organizá-los. Tem também o cuidado com isso, a governança que vai trazer isso. A gente é extremamente regulado, né? Todo o setor bancário é extremamente regulado, e a responsabilidade por esses dados, até que ponto vendors acessam dados, e a gente tem que cuidar por quanto tempo eles vão acessar, eles vão destruir os dados. Então, tudo isso ainda isso tudo é muito forte, é muito pensado, mas vai para uma esfera muito maior, né? Você tem questões de segurança da informação envolvidas, então, e até também o uso dos dados dos clientes, né? Porque o cliente corporate tem uma percepção de risco diferente do consumer. Por exemplo, tem clientes que são mais sofisticados, eles fazem questão de colocar no contrato que você não vai usar os dados dele. Uhum. Então, esse tipo de coisa também ainda precisa ser, no caso do corporate, ser mais bem resolvido.
E hoje a gente ainda está muito incipiente nisso. Para algumas coisas, claro, não vejo dúvida. Por exemplo, a gente usa para monitoramento de sistema, né? Para monitoramento de sistema é ótimo, não tem tanto. Mas quando você começa a tratar mais e olhar na importância para os clientes, o que você pode oferecer para os clientes, aí isso fica um pouco mais nebuloso na LGPD e toda essa parte. Com certeza. E você, Ricardo, o que você tem enxergado de desafios aí no contexto do que a Forecast desenvolve aí? A gente tem visto muito visões tenta, na verdade, dar uma visão diferente daquilo que é sempre feito da mesma coisa. Então, o exemplo que eu acabei de citar, do primeiro ponto, que diz respeito à questão de como tratar esses blocos de dados, ele por si só, por mais absurdo que possa parecer, já em 2024, já é uma inovação, principalmente para as grandes empresas, daquilo que eles sempre fazem ou que têm feito e foram educados pelo mercado dessa maneira. Um segundo ponto é tentar olhar para outros lugares onde não existe inteligência que você possa aplicar. Então, exemplo, as indústrias, distribuidores, os atacadões confiam num RP em cima do seu limite de crédito, que é um negócio completamente estático e burro. E que você tem que botar alguma inteligência sobre aquilo para permitir que, ora, possa vender mais, Missões onde críticas, precisa, né, momentos mais... E da mesma maneira o cara estava caminhando para a inadimplência, que você pudesse segurar em cima daquele limite de crédito e diminuir. Então, olhar um pouco diferente e oportunidades de onde possa acontecer na aplicação de IA em situações como essa. E daí são inúmeras, né? Só para citar esses dois exemplos que eu acabei de citar. Maravilha. E resultados bem interessantes, mas enfim, depois a gente cita. Vai ser legal depois explorar alguns desses resultados. Gustavo, como é que você tem desafios principais aí no contexto Mintech? Eu acho que a velocidade. Tudo ficou muito mais rápido de implementação e testes. Os testes hoje em dia não são mais só backtest, que você simplesmente testa offline com o passado sem tocar na operação. Hoje, as coisas novas, o mundo novo, e principalmente IA, que é a primeira adoção no Brasil e vai ser em atendimento ao cliente, não a decisão final de produto ou venda, é a adoção de um teste coordenado, direcionado, mapeado. Isso a gente vê que as empresas buscam, em tempos a iniciativa da área de inovação, em tempos a iniciativa da área de produtos, área de negócio, mas conduzir essa pauta onde o teste precisa ser realizado de forma viva é um desafio que, com o regulatório sendo mais robusto, hoje em dia é muito importante que a gente tenha esse regulatório mais robusto, fica um contrassenso, um paradigma. Como é que eu posso testar se o regulatório me dá esse frio na barriga? Isso pode, não pode? Mas, no fundo, com clareza de relacionamentos, com certeza de fornecedores, é possível sim testar e deve se testar. Essa é a minha provocação. Assim, acho que falta mais uma agenda de testes verdadeiros, né? Não só roda uma POC gratuita. Isso não funciona. Tem que ser uma POC com início, meio, fim, leitura e conclusão. Senão, não é um teste. É só cumprir tabela para dizer que rodou 10 POCs, né? Então, as novidades reais que vão existir daqui para frente, principalmente IA, que é uma grande fronteira que a gente belisca, né, na execução do dia a dia, que é difícil ver um caso de fato de uso, é testando as coisas novas. E tem empresas, os nossos clientes, os que a gente realmente tem se aproximado, têm tido bastante coragem de abraçar essa proposta e tirar resultados bem interessantes, que a gente vai abordar daqui para frente. Legal. E, Rafa, desafios aí do contexto da DataRudder, como é que você tem enfrentado? O que você tem enfrentado também? Falando dos desafios da parte nossa e de prevenção à fraude, é que toda essa tecnologia nova que está surgindo de inteligência artificial, ela ajuda muito a gente no combate à fraude, mas ela também tem ajudado muito o fraudador na criação de novas modalidades de fraude. Então, imagina que toda essa tecnologia que a gente vem utilizando, que a gente vem melhorando o processo, reduzindo o risco, ela também está do outro lado trabalhando a favor do fraudador. Então, um desafio, que é algo que eu bato muito na tecla, assim, é que eu acredito muito que hoje as empresas de prevenção à fraude, as áreas de prevenção à fraude são muito reativas. Surgiu uma nova modalidade, todo mundo, meu Deus, vamos lá descobrir como cobrir. Eu acho que a gente tem que começar a pensar em como a gente consegue prever os possíveis caminhos dos fraudadores e já mitigar antes que um novo ataque aconteça.
Usar cabeça de fraudador, então, né? Para poder tentar Exatamente. fazer um exercício prospectivo, né? Exatamente. Trabalhar de uma forma mais preditiva, sabe? Quais são os caminhos que ele pode abordar e como que eu consigo simular esses caminhos e também reduzir, barrar, né, esse tipo de fraude. Então, existe esse desafio da inteligência artificial também está sendo usada pelo fraudador, da gente estar muito reativo, a gente não tá fazendo uma previsão do que pode acontecer. E também de todo esse universo de empresas financeiras que está surgindo no mercado. Porque quando tu pega um grande banco consolidado, ele já tem 30 anos de histórico, já tem uma área muito especialista em prevenção à fraude, modelos que já rodam há muito tempo, mas tem muita empresa que está começando na área financeira e ainda não tem uma expertise tão profunda sobre prevenção à fraude, e aí eu acho que cabe a todos nós a conseguir democratizar esse conhecimento. Maravilha. Ficar aqui com você também, a gente aproveitar e falar mais sobre o produto que vocês têm, que é um produto voltado para o Pix, né? Assim, que foi até onde vocês cresceram, que até a captação também que vocês fizeram recentemente foi muito em cima desse discurso. Conta para a gente um pouquinho mais como especificamente vocês estão usando essas novas tecnologias para o produto Pix, um pouco da mecânica dele, né? E quais outros mercados vocês atuam e se tem outras soluções que vocês disponibilizam também. Bom, excelente. No mercado de Pix, o principal desafio é o tempo de resposta, porque a gente está trabalhando com antifraude complexo, que vai ter toda a parte de modelagem de algoritmo de inteligência artificial, vai ter toda a parte de regras complexas de velocidade, regras de comparação, enriquecimento de dados, e tudo isso tem que acontecer de forma instantânea. Na velocidade do Pix. Na velocidade do Pix. O Pix vai ter ali 1.16, 1.18 segundos, que sobra para o antifraude é uns 200 milissegundos para processar e dar resposta. Então, a gente tem trabalhado muito forte dentro dessa área. Hoje a gente já tem atendido o mercado dessa forma e muito trabalhando junto com essas novas tecnologias. Por exemplo, o banco de dados em grafo que eu falei permite que a gente faça uma consulta numa tabela de 200 milhões de registros em 7 milissegundos. Eu não conseguiria fazer isso se eu fosse fazer num banco de dados qualquer. Então, é a utilização dessas novas tecnologias para a gente acelerar o processo. E quanto mais a gente reduz o tempo, mais técnica a gente consegue aplicar, mais enriquecimento, mais regra complexa, enfim, outras camadas de segurança que a gente consegue adicionar. Então, hoje a gente trabalha muito na prevenção à fraude no Pix, TED, boleto, mas o Pix é o carro-chefe. A gente também atende a resolução conjunta número 6, que aqui é outra parte de inteligência de dados muito legal. E na resolução conjunta a gente é uma solução nativa integrada. Então, explica rapidinho o que é a resolução conjunta. Eu acho boa. É interessante, de colaboração. Né? A resolução conjunta é uma resolução do Banco Central que obriga toda instituição financeira, meio de pagamento, ou qualquer instituição que seja regulamentada pelo Banco Central a compartilhar os dados de indício de fraude. E aí, quando eu falo indício, eu vou ter lá a fraude confirmada, mas eu também vou ter lá a suspeita de fraude. Esse hub, existe uma interoperabilidade, algumas empresas atendem, mas hoje, por exemplo, a gente compartilha com nossos clientes qualquer indício de fraude que apareça no mercado, o nosso cliente já está sabendo. Inclusive, ele faz monitoramento da carteira dele. Esse CPF aqui apareceu em 3 instituições diferentes 2 semanas atrás com marcação de fraude. Então, o nosso cliente pode fazer uma diligência para saber se ele pode ser, de fato, um fraudador. Só que a resolução, ao mesmo tempo que ela veio para apoiar, vieram alguns desafios. Primeiro é o trabalho operacional, de ter que ficar imputando fraude, e é isso que a gente resolve, porque a gente automatiza o fluxo, né? A gente coloca já no antifraude fazendo essa interlocução. E o segundo ponto são os falsos positivos. Porque quando eu falo de indício de fraude, muitas vezes eu vou estar reportando um CPF que não necessariamente seria uma fraude, né? Pode ser um falso positivo. E aí, com isso, a gente utiliza inteligência de dados para criar score e identificar correlações de quais são, de fato, os casos que têm maior risco para a instituição consumir. E vocês atuam além do mercado financeiro ou só o mercado financeiro atualmente? Principalmente o mercado financeiro. A gente tem explorado alguns outros mercados, principalmente por conta do MED, porque está surgindo muito autofraude também, porque hoje no Pix existe um mecanismo de devolução especial. Então, às vezes, o cliente vai lá, compra uma televisão num e-commerce, e aí ele fala que foi fraude, ou realmente pode ter acontecido a fraude, e ele pede a devolução do dinheiro. E aí aquela instituição, como tem uma conta bolsão, às vezes, ela acaba devolvendo esse dinheiro. Enfim, existe esse desafio no mercado também que a gente tem trabalhado para reduzir. E, por último, a parte de monitoramento de prevenção à lavagem de dinheiro. Até como tu citou, a gente é uma empresa investida pela B3, a gente tem uma parceria também com a B3 em relação a dados. Hoje a gente tem dados de lista restritiva, PLD, dados governamentais, e a gente correlaciona essas informações com um olhar muito transacional, sabe? Esse meu cliente, ele não está em lista restritiva, ele não é PEP,
ele não tem nenhum alerta, mas ele está transacionando com pessoas que têm alerta. Ele está recebendo de um PEP, ele está enviando para alguém uma lista restritiva, e aí a gente correlaciona todos os lados e verifica também o balanço da conta. Ele está transacionando coerentemente ao perfil que ele tem de mercado. Então a gente faz... Esses são os 3 principais produtos que a gente trabalha. Maravilha. Também falando mais sobre produto solução e tentando explorar um pouco mais na prática o que tem sido feito por vocês, eu já passo para o Ricardo. E, Ricardo, vocês têm, e você já apresentou isso para a gente em outras ocasiões, a solução de crédito score customizável, né? E também de comportamento que vocês desenvolveram. Como tem sido os resultados junto a esses clientes de vocês e os impactos na cadeia de crédito do produto, das soluções? E é bom que você também já explica, talvez, um pouco mais desses 2 produtos separadamente e passa o resultado, né? Legal. O primeiro, que é a parte do Credit Score customizado que você havia comentado, ele ganha muito pela extração daquilo que eu estava comentando, simplesmente da utilização e em cima daquilo que diz respeito à utilização de novos dados correlacionando com o mundo do crédito. Então esse, digamos assim, na minha opinião, deveria ser o beabá daquilo que deveria ser feito, mas por si só, como eu comentei, já traz uma grande adição, né? O segundo, eu gosto de contar a história, porque o segundo, que é o mundo do comportamento, quer dizer, em cima de carteiras, ele já diferentemente daquilo que a gente está acostumado a pensar no crédito, no mundo da originação do crédito, ele é muito forte no mundo das indústrias, das distribuidoras, dos atacarejos da vida, onde, havendo, teve a entrada, onde você estabeleceu o limite de crédito, mas depois você faz 2, 3 vendas por mês, né? Então, eu explico sempre a história daquilo que existe uma desconexão muito grande da visão do crédito para o armazém do seu Antônio e o seu Antônio versus aquilo que o seu Antônio tem na visão externa. Então, eu sou um distribuidor, aquele distribuidor vende há 20 anos para o armazém do seu Antônio, né? Food service, por exemplo, frios, frango, ovos. E o seu Antônio paga em dia 2, 3 pedidos por mês e ele tem um limite de crédito lá de 10 mil. Um belo dia, ele estava tomado 8, o vendedor foi lá, fez o pedido de 3, então 8 mais 3, 11, o limite de crédito a 10. O vendedor vai falar, seu Antônio, o senhor me desculpe, mas eu vou ter que mandar para a área, a gente chama a área do pitbull, né, que é a área do crédito. Então vai lá para a área do pitbull para pedir o aumento do limite de crédito. Primeiro, o seu Antônio vai ficar pé da cara, porque, né? Na hora que ele precisa, no momento... Faz 20 anos que eu pago, né? E daí vai para a área do pitbull, o pitbull vai lá e vê que o seu Antônio esqueceu de pagar a TV, contaminou o score dele, a visão externa. E ele fala, não, o seu limite de crédito não foi aprovado. Faz 20 anos que eu pago e eu preciso do frango para o meu ganha-pão. Né? E você vai ver, no final, quando você faz a parte comportamental nessas situações, que é enorme no mercado, a visão, daí sim, correta daquilo que você está olhando para o crédito é muito mais abrangente do que a visão externa, comprovadamente. Então você pega daí os índices de KS para a hora de modelagem, você passa a ter uma assertividade de uns 40%, 50% a mais, dando oportunidades para o seu Antônio. Na utilização da solução de vocês já foi comprovado? Fácil, todos eles, porque nessas situações. Então, conclusão, você passa a ter dentro, você é uma indústria, uma distribuidora, né, ou um atacarejo, você tem ali dentro algo que é muito mais valioso do que a visão externa, e a relação na visão do crédito que existe entre você e o seu cliente é mais forte do que aquilo que acontece no externo. Daí tem o segundo ponto, que ele fala, mas e daí tem, até você havia perguntado os desafios, as pessoas sempre ficam com medo, né? O maior desafio é que eles parem de enxergar o indivíduo e olhem a população, que é o caso que eles deveriam estar olhando sempre na população sobre as suas decisões, né? E, então esse é um desafio que eles deveriam olhar o seu Antônio, porque o cara do crédito vai falar, não dou, tá vendo aqui? Né? E o outro lado, que é o vendedor fazendo a força, não, mas ele sempre me vendeu. Então você acaba resolvendo esse impasse dessa maneira e permitindo que tenha mais crédito numa visão com muito mais assertividade. Então é tudo de bom para todo mundo. Você vende mais, você segura mais do outro lado na ponta, habilita o crédito para quem é entrante e que teria algum problema e resolve um problema interessante. É interessante uma coisa que você falou em outras conversas que a gente teve, que é o modelo adaptativo, que no final das contas é aquela camisa de força que você dá aquela soltada nela, na verdade, né? Isso
isso daí é o passo 2 daquilo que eu havia comentado, que também é extremamente interessante, porque não queira ou não aquela história, né? O mundo ele é completamente dinâmico e tudo aquilo que a gente faz, né, ele deveria acompanhar. Mas a nossa tecnologia tradicional, a gente chama de machine learn batch ou mesmo regressão, seja lá o que for, ela está lá, sempre presa àqueles dados e ele na camisa de força não consegue. Aí o mundo mudou. Daí vem alguém, faz né, tem um novo comportamento e tudo mais e está preso lá no passado e nega em cima de uma visão, né, como disse a Rafa, vai ter um falso positivo e negativo que não deveria acontecer, porque na verdade, e daí você tem que retreinar, passa toda a história dele, uns 6 meses você lança de novo. Então, essa possibilidade de você retroalimentar no item, ou até em real time, quando for o caso, permite com que haja essa adaptação, não exista essa camisa de força e você tenha um acompanhamento daquilo que é o mundo versus, eu digo que há uma compatibilidade entre a tecnologia e o próprio mundo. Então isso é ainda mais interessante. no mundo tão dinâmico como a gente tem hoje, enfim, que as coisas mudam tão rápido. Permitindo coisas até com outras aplicações, principalmente no mundo agora que a gente está indo para DeFi e tudo mais, quer dizer, você tem uma outra estrutura tecnológica, algo com uma dinâmica muito grande. Tudo bem, tem a parte da captura dos dados, mas o acompanhamento desse volume dos dados dentro dessa dinâmica, como é que você faz com essa tecnologia? Então, a questão da adaptabilidade nesse sentido passa a ser crucial. Caso contrário, você simplesmente não entra e não faz, porque ele não chega a ser confiável. Então, esse é um outro mundo que, quem sabe, ano que vem a gente explora. Boa, maravilha. E, Gustavo, assim, eu acho que é sempre bom citar um pouco mais profundamente a respeito da Mintec, né, que no final das contas vocês são especializados na coleta, modelagem e análise de dados para entregas que vão dar subsídios para que as empresas entendam melhor seus consumidores, muito em cima do device, né, que a gente fala do celular. E nesse sentido, eu queria que você pudesse contar para a gente alguns cases marcantes. Obviamente, contar também o case que fez você ganhar a competição em anos anteriores, na primeira edição que a gente teve aqui. E também um pouquinho além da indústria financeira, o que está sendo feito por vocês. Acho que ilustra bem aqui para o pessoal. De fato, nós potencializamos e estruturamos novas soluções para empresas que possuem um aplicativo como principal canal de relacionamento com o consumidor. Temos bancos, financeiras e empresas de serviço. Um caso muito poderoso que recentemente a gente lançou é para um banco múltiplo de atuação nacional que tem, naturalmente, a sua carteira de devedores. Nenhum brasileiro, nenhuma pessoa no mundo quer ser devedor, mas sim quer ser tratada com respeito e com ação ao tamanho do seu bolso e ao seu momento de vida. E é isso que a gente proporciona. Com acesso aos dados, aos novos dados contidos no aplicativo, é possível conhecer de uma forma muito precisa esse indivíduo. Por exemplo, tendo um conjunto de dados que traga a viabilidade de saber se é motorista de táxi, revendedor, entregador iFood, é uma outra população que esteja absolutamente desempregada e não tenha nenhuma fonte de renda. Hoje, qualquer emprego de gig economy, né? Como é que você comprova a renda? Não comprova, porque dá medo de dar uma enxurrada de fraude. Então, a gente dá acesso a essa formalização de uma renda digital para que haja, então, uma estratégia de cobrança adequada a cada portfólio. Ora, quem trabalha com um carro precisa de um nome limpo, minimamente, para ter até crédito, para poder abastecer o táxi. Senão, não trabalha, não tem renda e fica num ciclo vicioso, sem fim. Através dessa solução, nós triplicamos a geração de acordos e dobramos a recuperação financeira num prazo de 45 dias para empréstimos pessoais sem garantia. No ano passado, ano retrasado, quando nós fomos campeões aqui na Febraban, eu trouxe o caso de uso do score de crédito, onde das centenas de variáveis que nós capturamos, uma delas, bem forte, é o percentual de bateria. Por incrível que pareça, percentual de bateria ranqueia risco. O que isso quer dizer? Quem pediu empréstimo com pouca bateria teve mais inadimplência. E quem pediu empréstimo com muita bateria carregada tinha menos inadimplência. Ora, Gustavo, isso é mentira, né? Isso não existe. Não, existe porque eu fiz esse cálculo várias vezes e eu estava com muito medo que tivesse errado a planilha, mas não estava. E no fundo eu descobri, depois de muito debate com o cliente também, entendendo pelas outras variáveis também, celulares velhos, celulares que não seguram carga, celulares velhos são pessoas que têm renda baixa, não conseguem nem trocar o celular, pessoas de baixa renda. Pessoas de baixa renda tendem a ter um risco maior e o inverso é também válido. Não que você vai aprovar um crédito olhando o percentual de bateria nunca, pelo amor de Deus, mas é uma variável nova que é poderosa para uma fórmula de score que tinha um KS de 36%, que é uma predição bem poderosa. Então isso para o mercado financeiro tem uma velocidade muito forte de trazer
o poder econômico, o perfil econômico de cada indivíduo, tratando da maneira como ele realmente está. Se ele está desempregado, é um tipo de tratamento, um tipo de oferta. Se ele tem potencial renda, se ele está atuando em novos mercados, existe uma outra negociação. E a partir desta complementariedade com dados também de birô, com dados tradicionais, chega-se então a uma solução otimizada. E para concluir também nesse hall de cases, a gente traz para essa edição da Febraban. Aproxima um pouquinho só para a gente. Isso, pode falar. Para essa edição da Febraban 2024, a gente traz um case novo para CRM, já fora de banco, porque também é um mercado que a gente vem atendendo, para trazer a inferência, o mapeamento, o perfil, o cluster, o que a gente quiser chamar, mas a gente batizou de People Zoom, né, já que a gente gosta de usar nome em inglês, é Mintech People Zoom, para trazer o comportamento do indivíduo, se ele é um ávido consumidor de música, se ele é um eterno viajante, é um sempre aprendiz, se ele é um turista eterno e coisas do gênero, que trazem muito claramente e tem que direcionar as tais ofertas do carrossel de marketplace que a gente acessa na tela no celular, que tem 100 ofertas. Como é que você vai escolher alguma coisa com 100 ofertas num rolar de tela? É impossível. Então as empresas podem usar a nossa solução com o modelo de inteligência artificial para fazer hiperpersonalização dentro da área de CRM. Maravilha, muito legal. E falando agora um pouco com a Renata, olhando para o Bank of America, né, que é uma instituição que também está em diferentes mercados, como é que vocês estão acompanhando as diferentes abordagens baseadas em AI nas diferentes jurisdições que vocês atuam? Né? E se tem algum mercado que você sente que está particularmente mais avançado que isso, e onde é que o Brasil se encontra nesse papo todo? Eu acho que para a gente o que aparece assim, a unanimidade é que é super útil, que possibilidades imensas. Acho que quanto a isso não tem dúvida. O que a gente vê é a individualização, né, em cada país, a diferença que se tem com base na característica do país. Então, por exemplo, alguns com especificações do Banco Central que exigem alguma exigência maior. Ou então, por exemplo, alguma regulamentação local que requer uma outra atenção. Então, o que a gente tem visto é todo mundo, de uma maneira genérica, olhando para isso, né? Sofrendo as consequências das suas localidades específicas. Acho que uma coisa interessante que a gente vê é o Banco Central, né, ou os bancos centrais também. No caso do Brasil, a gente é muito o Banco Central brasileiro é bem inovador, né? E eles vêm com muitas regras, regulamentações, e muitas dessas regras e regulamentações, na verdade, elas, para serem bem obedecidas ou implementadas, a gente precisa desse tipo de tecnologia, né? A Rafa mencionou aí já de cara a Resolução 6, o MED. Então, o Banco Central brasileiro tem trazido, inclusive com a grande adoção do Pix que a gente teve, puxa um pouco isso para cima. E outra coisa que a gente tem visto também quando um banco central implementa uma regra ou alguma norma, a gente também vê que logo na sequência algum outro ou alguns outros seguem essa mesma onda. Então, além de tudo, você começa a ver um padrão de exigência nos países, seja com relação à fraude, seja com relação à privacidade de dados, que acaba permeando todos os países. O Brasil, eu acho que é um grande player e tem aparecido bastante no mercado financeiro, né? Mas ainda, de uma maneira geral, acho que ainda falta um pouco organização, de maneira estruturada, o país, né? Com relação à educação, pesquisa. Então, de uma maneira geral, eu acho que está ali na média, mas assim, na parte do mercado financeiro é uma coisa que realmente a gente
tende a ser um pouquinho mais avançado. Sem dúvida. E orbitando isso também, toda a parte de educação financeira e outras coisas que estão sendo feitas, tentando também puxar a barra desde baixo, né? Acho que desde mais novo a gente começa a ver reflexos disso futuramente, com certeza. Pessoal, a gente está aproximando do final aqui. Eu queria mesmo pedir uma visão mais olhando para o futuro, né? Perspectivas dos impactos de novas tecnologias baseadas em dados, baseadas em inteligência artificial no mercado financeiro e na sociedade. E também como é que vocês veem toda essa movimentação de novas tecnologias, como as que vocês mesmos têm implementado, elas interagindo com elementos como Open Finance, como a realidade tokenizada, que a gente falou bastante aqui mais cedo, o Drex, por exemplo. Então, queria poder puxar isso, começando com a Rafa, que a gente vai até a outra ponta da Renata. Excelente. Bom, em relação a novas tecnologias, futuro, eu vejo muito mais um mercado colaborativo na parte de prevenção à fraude. Então, hoje acontecem muitos fóruns segmentados, às vezes conversas até por WhatsApp de novas modalidades, enfim, de novos tipos de ataque. Eu acho que no futuro isso vai estar muito mais integrado sistemicamente e o mercado financeiro se protegendo como um todo, né? Acho que quando a gente fala de prevenção à fraude, a gente não é concorrente, a gente tem que ser, enfim, ser parceiro, né? Estar conectado. Então, hoje, para o futuro, a gente vê muito isso. A gente enxerga muita digitalização e, com ela, novas tecnologias. E sempre que surgem novas tecnologias, surgem novas modalidades de fraude. E também pensando muito na experiência do cliente como um todo, né? Porque é muito ruim quando um cliente cai em um tipo de fraude, algum golpe. Todo mundo deve conhecer alguém na família que caiu num golpe de WhatsApp. E se alguém da sua família caiu num golpe de WhatsApp, teve uma instituição financeira que recebeu esse dinheiro e que passou para outra instituição, muito provavelmente. Então, a gente tem que ser agentes, né, para prever esse tipo de situação e conseguir conter. E também quando a gente quer fazer uma transação e não consegue. Então, eu vejo um futuro com uma redução de falso positivo, principalmente por essa colaboração e também com um combate mais efetivo. Uma integração, né? A própria Resolução 6 também, ela vem trazer isso, né? O mercado pensando e colaborando para que a gente tenha essa disseminação dessas informações quando elas são flagradas localmente, né? Exatamente. E o próprio regulador, né? Porque hoje em dia, muita instituição que a gente conversa, ela não se importa muito se o cliente dela caiu em um golpe Pix, porque no final do dia não dói no bolso dela, sabe? Dói no bolso, às vezes, da ponta do cliente. Então, eu acho que esses fatores ali, até frente à marca, né, ao mercado, vai ser super relevante. Maravilha. Gustavo? Eu acredito que, sejamos pessoa física ou pessoa jurídica, as mudanças sempre serão através de pessoas. Então, é uma provocação muito mais de que sejamos usuários da inteligência artificial para o nosso dia a dia, de cara. Quem tem aqui, por exemplo, só por o ChatGPT baixado no celular e usa? Ótimo. Mas eu diria metade tem, metade não tem. A gente está numa feira que só fala sobre isso. O que falta para outra metade não usar? Eu não sou um ávido usuário pessoal. Isso é um erro. Porque depois, quando você estiver numa cadeira executiva e for tomar uma decisão, você precisa ter um pouco mais de intimidade, uma coisa completamente diferente, mas muito diferente. É tão diferente que o que antes a gente achava absurdo, entrar no carro de um estranho e pagar por uma carona, que é Uber, e hoje é normal, essa transformação que a gente vai viver daqui para frente é absolutamente diferente. E se a gente não provar, não vai saber criticar e vai esperar que caia do céu num curso, num vídeo, no YouTube, não vai. Tem que molhar a mão. E para isso, então, eu acho que uma prática simples e rápida é começar nas tarefas diárias, começar a usar uma assistente de agendamento de reunião. E recentemente também eu acabei de ver num podcast de Londres que um usuário botou a sua assistente para pedir a devolução do seu celular que estava com um defeito contra outra assistente de uma casa de Bahia, por exemplo. Então era assistente contra assistente. E funciona. Claro, vai dar seus erros, suas derrapadas, você tem que estar ali. Mas, gente, inteligência artificial é isso, tá? Tem que botar na mão, sujar, porque o que vem a seguir, que agora as empresas usando em larga escala, serão decisões automatizadas, que não estão ligadas, porque é uma questão até de segurança. A gente está ampliando a capacidade humana, a gente nunca vai substituir, eu aposto muito nisso. Mas para isso depende também da gente ser um agente de mudança. Muito bom. Ricardo? Legal. Eu tenho visto bastante, e a gente até dentro da nossa capacidade, as novas tecnologias geradas pelas integrações somente das tecnologias correntes. Então, por exemplo, né,
A gente vislumbra muito com a nossa tecnologia aquela capacidade que havia comentado da adaptabilidade, mas, queira ou não, a gente sempre está pegando aquilo que é uma nova verdade para fazer essa adaptabilidade. E por que eu não posso usar uma nova tecnologia, LLM, por exemplo, para gerar dados artificiais e me antecipar aquilo que estaria acontecendo? Então, isso é uma das coisas que tem acontecido bastante, a gente já tem testado e tem sido bastante interessante. Aí entra poder de processamento, algumas coisas, enfim, que requer, né, essa capacidade de integração nesse ponto. Outra questão que eu acho que vai acontecer bastante nessa geração e daquilo que acontece sobre tecnologias são oportunidades que a gente enxerga, até provocado pelo próprio mercado, em cima das suas próprias limitações. Vou citar um exemplo, né? Você pega o mundo do varejão e você quer fazer a parte de previsão de demanda, né? Que é uma série temporal, né? Daí uma determinada indústria tem um monte lá de produtos que eles chamam de SKUs e querem fazer a previsão daqueles SKUs por PDV, né? E a série temporal só tendência de subida, tendência de descida e, né, e a sazonalidade. Porra, mas será que eu não posso pegar isso e juntar, procurar com multivariáveis? Não, ok, então você já começa a ter alguma coisa nessa capacidade, mas eles têm uma outra limitação, quer dizer, que era, não, eu tenho 3.000 SKUs, 200.000 pontos de venda. Cara, 3.000 vezes 200.000, eu não consigo processar para o meu próximo S&OP em um mês para poder conseguir 60 milhões de séries temporais. Então você começa a integrar tecnologias que começam a resolver questões como essa. Então eu vejo que eu acho que nos próximos, rápido, esse ano, se nós já estamos gerando esse tipo de coisa, óbvio que um monte de gente fazendo a mesma coisa, então acredito que nos próximos 3, 4 anos vai fervilhar coisas de integração como essa. Um outro exemplo, se me permite, que a gente tem feito e é público, a gente tem um belo projeto junto com a Anvisa, né, que é a parte de aprovação de medicamentos, o primário e o secundário, hiper difícil. Usa uma parte de entrada de documentos, e daí a gente integra, e no mundo financeiro vai ter um monte daquilo que você pega dos dados oriundos de documento, para depois você fazer em cima do score, que é a nossa praia. Mas a primeira praia não é nossa, ok, então vou integrar com outros. Então eu sou capaz de integrar, pegar essa tecnologia, o qual faço o GNI a partir de docs, e que gera os dados de entrada para o próximo ponto, que é o nosso. Então a gente vai ver muito desse tipo de coisa, trazendo soluções, daí sim, inovadoras, somente com essa integração e nessas ideias, e gerando tecnologias novas também. E daí só nesse exemplo dá para citar vários outros, só estou citando um caso, enfim, que é um case nosso que a gente tem. Que é cross-indústria, né? A gente começa a ver coisas em outros demais, setores. Demais. Né? Então a junção disso vai ser muito forte e a gente já está vendo, e eu acho que os próximos 3, 4 anos isso vai explodir. Maravilha. Renata, como é que você vê esse futuro? Eu vejo de uma maneira muito interessante. Essa lance da inteligência artificial permite permite que a gente pense diferente a forma de resolver os problemas, criar novos produtos. Eu sou da área de produtos, né? Então, estou acostumada ali, você tem operações, tecnologia, produtos, vendas, cada um faz o seu pedaço. E isso aqui na verdade nada mais é um resultado da Revolução Industrial, né? Separadinho. Separada, tudo tem uma separação das funções. E eu vejo que a gente vai poder extrapolar isso. Você vai pensar soluções e você pode ter vai ter naturalmente um merging, eu acho, área de tecnologia com a área de produtos, até com a área de operações. Você mesmo pode desenvolver o produto ali. Então, não vai mais ter essa coisa, eu tenho meus requisitos aqui, eu vou mandar para o cara de tecnologia, ele vai desenvolver, e aí depois eu vou esperar o que ele vai me devolver, depois o outro cara vai testar. Porra, já passou 2 anos, né? Sim. Então, eu acredito que a gente vai poder ter uma fluidez no desenvolvimento dos produtos de uma maneira muito melhor, sendo muito mais eficiente e atacando diretamente o que você precisa. Acho que isso é muito viável e muito provável que aconteça. Incrível. Não, realmente a gente está quebrando várias
vários paradigmas, várias caixinhas. Tem vários exemplos interessantes aqui para a gente pensar a respeito de como a gente está vendo essa transformação na prática, né, por provedores e também por instituições que estão vivenciando. E a gente chegou ao final do painel, queria pedir uma salva de palmas aqui para os nossos painelistas.